Bom dia, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem aí, povo? Vou falar baixinho que eu tô com um fiapo de voz só aqui para durar a voz até as 11h30. Pessoal, queria iniciar a nossa EBD de hoje. Convidar o pessoal que estiver lá embaixo, na cozinha, para participar também, para estar aqui conosco. Hoje, talvez a gente vai entrar para alguns num tema chato, né? Eu queria já discorrer a continuidade de Gênesis depois do meu amigo Mário, mas eu mudei de ideia essa semana, porque, enfim, entendi a necessidade de tratar com a igreja, na IBD, sobre a autoria dos livros do Pentateuco, né? A gente está fazendo a exposição de Gênesis, e hoje, naturalmente, eu continuaria a partir do capítulo 3, onde o Mário parou na semana passada. Mas enquanto eu estudava a semana, especialmente quando eu estava lendo alguns livros de introdução ao Antigo Testamento, até trouxe ele aqui. Gosto muito dele, desse livro aqui da Vida Nova, uma introdução ao Antigo Testamento. E aí, porventura, né, eu fui ler sobre todo o livro de introdução, toda a Bíblia de estudo, em certa medida, quando vai fazer um panorama de um livro ou uma apresentação de um livro, ela vai lidar com a autoria bíblica, ok? Vai lidar, quem foi o autor? Quando ele escreveu, qual o contexto que ele escreveu e tudo disso. E quando a gente trata sobre o Pentateuco, nós temos um dilema específico no Pentateuco. Os 5 livros que acredito que todos nós acreditamos que foi Moisés. Mas muitas pessoas não acreditam. E dentro até mesmo da academia, da teologia, vamos colocar assim, existe uma corrente muito forte que tem um outro pensamento acerca da autoria dos livros mosaicos. E talvez você, por algum momento, em algum lugar, em alguma circunstância, já ouviu sobre isso. Talvez você nem deu bola ou não se aprofundou nesse tema específico. Mas hoje eu quero lidar com esse tema. Quero lidar com esse tema para que você possa olhar para o Pentateuco e ter a certeza de dizer assim: poxa, eu creio que sim, que esse livro foi inspirado por Deus e foi o próprio Moisés que escreveu. Mas para isso, a gente também precisa lidar com o contraponto. A gente precisa lidar com isso que é chamado na teologia de hipótese documentária e entender o que esses caras pensam. Como é que eles chegaram a esse argumento? Por que eles criaram essa, para mim, falsa realidade de uma autoria de várias fontes diante disso? E qual é o problema disso na nossa leitura de Gênesis, mas também na nossa leitura de todo o texto sagrado? Porque se Gênesis é para nós, por exemplo, o fundamento dessa construção, se nós tiramos esse fundamento, cara, todo o restante pode por si só desabar. Se nós derrubamos, por exemplo, a autoria mosaica, a inspiração divina e a progressão da obra da redenção de forma objetiva e clara do Senhor, cara, todo o restante das escrituras a gente pode fazer a mesma coisa. Não é verdade? Todo o restante das escrituras a gente pode fazer. Então, dentro do panorama bíblico, nós lidamos com alguns temas. E um dos temas é quem escreveu. E eu vou fazer uma aula só para o Pentateuco. Então, depois, nas outras aulas, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós não vamos precisar lidar com isso, ok? Para a gente entender um pouquinho como isso chegou à cristandade, a gente precisa passar por um período que nós chamamos de liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele iniciou-se no século XVIII. Em certa medida, ele é um movimento que se desenvolveu influenciado pelo iluminismo. O iluminismo foi um período da França, também da Alemanha, uma parte da Inglaterra e alguns outros países, aonde surgiu-se
uma suposta revolução científica, filosófica, moderna do pensamento sobre o homem. O iluminismo, muito pautado ali, especialmente pelo filósofo Immanuel Kant, ali por diante, através depois do seu livro, né, A Teoria da Razão Crítica e outros livros que ele escreveu, traz uma perspectiva de esta racionalidade e uma condição que o homem por si só deveria crer única e exclusivamente na ciência, nas coisas palpáveis, objetivas, e aquilo que, por exemplo, é objeto de fé, foi sendo colocado de lado. O pai, provavelmente do liberalismo teológico, como a história nos narra, é Friedrich Schleiermacher. Ele tem uma obra que é da religião, os discursos aos cultos entre desprezadores, aonde ele vai tratar essa questão da racionalidade e desta ideia de que nós não podemos, por vezes, dar vazão ou dar, ele vai usar um termo de dar credibilidade às coisas que não são palpáveis, reais ou que a gente possa explicar cientificamente. E essa corrente é muito forte. E essa corrente se espalha por vários lugares e alcança o cristianismo. E dentro do cristianismo, o iluminismo vai se tornar o liberalismo teológico. Okay? O liberalismo teológico, ele busca redefinir o cristianismo. Preste atenção nisso, porque isso é muito novo. Parece antigo, mas é muito novo. Para tornar o cristianismo aceitável ao homem moderno. O homem evoluiu. O homem não crê mais em mitos, em lendas, na percepção dessas pessoas. Então, o liberalismo teológico torna-se uma corrente hermenêutica de interpretação das escrituras para tentar, de alguma forma, explicar acontecimentos bíblicos com base na razão ou descredibilizar, tratando eles como mitos, como alegorias, como coisas que não eram reais diante disso. E é muito interessante, porque a gente não tem uma percepção do tamanho da força que foi o liberalismo teológico. A gente sofre com isso no Brasil hoje, eu vou explicar isso um pouco no caminho. Mas isso foi muito, muito, muito forte, especialmente na Alemanha, na França, na Inglaterra, como falei anteriormente, e isso atingiu diretamente as universidades, em especial os cursos de teologia, religião, os mestrados em história da igreja, os homens que lidavam com as línguas originais, em especial na Alemanha, a grande maioria deles flertou ou acompanhou o liberalismo teológico, e essa força na Europa só perdeu poder na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque uma das correntes do iluminismo, que também banhou o liberalismo teológico, muito obrigado, trazia a ideia de um otimismo, de que o homem, por meio da sua razão, por meio da sua força intelectual, por meio da ciência, por meio dessas áreas, ele chegaria a uma instância quase que de redenção da própria humanidade. Ou seja, a salvação em Cristo, a redenção de glória eterna, aquilo que nós, como crentes, esperamos no Espírito e prefiguramos no futuro, dentro desta corrente, tratava-se como coisas talvez palpáveis. Não, a gente vai evoluir tanto como seres humanos, como ciência, como tecnologia, ao ponto de nós chegarmos a uma esfera de não ter mais fome, não ter mais morte, a ciência se aprofundar, porque a ciência cresceu muito nesse tempo, e isso foi bom. A tecnologia, a medicina, muitas coisas cresceram dentro dessa revolução, até mesmo industrial posterior. Mas a Primeira Guerra trouxe um banho de água fria sobre isso. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial destruiu esses países. Toda aquela tecnologia, toda aquela ciência, toda aquela vanguarda que os homens observavam e falavam, a gente vai chegar num mundo excelente.
a Primeira Guerra destruiu. Né? Para quem já assistiu lá o filme Oppenheimer, quem não assistiu é muito bom de ver. Né? Vai ter um momento, por exemplo, onde que ele mesmo vai lá falar com o Albert Einstein. Einstein está ali meio frustrado porque toda aquela ciência e aquela tecnologia que eles estavam produzindo, que era para o benefício da humanidade, estava sendo usado em guerra. E isso que aconteceu. Né? A guerra, em especial a Primeira Guerra Mundial, jogou um banho de água fria nesse otimismo que o liberalismo. Aqui só uma sugestão de leitura para vocês. Esse livro aqui é considerado o principal livro que combate o liberalismo teológico, escrito por John Machen. Ele foi um estudioso presbiteriano, dava aula de Novo Testamento no seminário de Princeton, nos anos de 1906 a 1929, num período onde o liberalismo invadiu os seminários. Uma pausa aqui, rapidinho. Grande parte dos nossos cursos de teologia no Brasil, presta atenção nisso que talvez você um dia vai desejar buscar um curso de teologia. Muitos dos cursos de ciência de religião e de teologia, que são, por exemplo, de universidades ligadas ao MEC, que não tem uma confessionalidade, que às vezes os professores lá não são pastores ou mestres da escritura num sentido ortodoxo, a grande maioria desses cursos vai ter uma interpretação liberal. Ok? Por quê? Porque esse evento é um evento acadêmico. É um evento que não nasce, por exemplo, nos bancos da igreja, vou colocar aqui, né, num sentido para a gente entender, mas com o povo comum. É um evento que acontece nas academias, que acontece dentro dos seminários. Então, isso nasce nos seminários, ali no século XVIII, no século XIX. Grande parte desses homens que foram formados nesse período da história foram influenciados por isso. E, por exemplo, nós, brasileiros, que somos sempre atrasados em algumas coisas, a onda do liberalismo teológico chega no Brasil, por exemplo, no século XX. Então, muitas pessoas que hoje são professores em alguns desses cursos estudaram com essa perspectiva hermenêutica, com esse tipo de interpretação. E a gente vai ouvir algumas coisas diante disso. A gente vai ouvir, por exemplo, que a gente vai entender um pouco acerca de alguns autores aqui. E John Machen, ele escreve esse livro, que é um clássico da literatura cristã, contra o liberalismo teológico. Eu coloquei aqui 2 frases do livro para nós, e acho interessante a gente entender como esse teólogo ortodoxo presbiteriano, que sai, então, da Universidade de Princeton durante esse momento modernista, e ele vai fundar o Seminário de Westminster, diante disso. Para ter o quê? Para ter um ambiente acadêmico que não fosse influenciado por aquilo que ele estava olhando de forma macro em faculdades mais renomadas naquele período da história. A frase dele sobre o liberalismo. O liberalismo não nega a Bíblia, reinterpreta ela até ela dizer o oposto. Não nega a Cristo, o reduz a um exemplo moral. Não nega, transforma em programa social. O vocabulário permanece, mas o evangelho desaparece. E essa é uma realidade muito pertinente, uma realidade pertinente nos nossos dias. Meus irmãos, nós temos uma característica muito liberal dentro do evangelicalismo moderno, onde, por exemplo, a salvação se transformou num projeto social, num programa social. A salvação, na mente de algumas pessoas, não tem mais a ver com a obra eterna de Jesus Cristo e a esperança de uma glória futura, mas o que a gente pode melhorar na vida das pessoas aqui e agora. O que a gente pode fazer para você viver melhor? Dentro da mente liberal, por vezes, a salvação é confundida com isso. Cristo deixa de ser o Senhor, ele passa a ser um bom homem, um bom exemplo, um bom mestre, uma pessoa que a gente deve imitar. E óbvio que devemos imitar a Cristo. Mas Cristo não é apenas um objeto de imitação.
Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E quando isso adentra ao meio da igreja, o evangelho vai sendo diluído. Ao quê? A um programa, a um método, a uma forma de vida, mas não necessariamente ao único e exclusivo, a única e exclusiva mensagem que pode salvar o homem. O liberalismo teológico não é uma forma mais leve de cristianismo, é outra religião. Nosso amigo Machen vai dizer no seu livro. Isso é uma coisa que a gente deve entender. O liberalismo teológico, ele tem, por vezes, um verniz de intelectualidade. Sabe, porque quando você escuta, às vezes, um liberal falando, ele fala com pompa, com sabedoria, ele, enfim, a voz da serpente, né? É a voz da serpente que ecoa fatores que parecem positivos, mas não são. Para Machen, por exemplo, um cara que viveu durante um período grandioso do crescimento do liberalismo, para ele aquilo era outra religião, outro evangelho. E essa é a ideia que, por exemplo, a gente às vezes tem que ter na mente. Quando uma pessoa, e aí voltar ao tema de hoje, que é a autoria mosaica, quando uma pessoa nega assuntos de fé específicos como esse, nós devemos parar e perceber se a religião daquela pessoa é a mesma da nossa. Se ele nega os milagres de Cristo, se ele nega a ressurreição corpórea de Cristo, se ele nega, por exemplo, a morte vicária e substitutiva de Cristo por nós. Se ele nega esses elementos, a pergunta que a gente deve fazer é: a religião dessa pessoa é a minha religião? E por que a gente tem que se perguntar isso? Porque a gente precisa saber ouvir. Os nossos ouvidos, às vezes, não são treinados a escutar o barulho da serpente. E a gente precisa treinar os nossos ouvidos a isso. Então, entender essa corrente teológica nos traz um cuidado. E aqui eu quero fazer uma sequência de dados para a gente construir na nossa mente como que esse período da alta crítica surgiu, deixando de lado a crença na autoridade mosaica e colocando a crença em outros lugares. Robert Lotz foi um teólogo, bispo da Igreja da Inglaterra, professor na Universidade de Oxford, uma das principais universidades daquele período. Era um professor de poesia, mas ele era também um clérigo da Inglaterra. E ele escreve um livro em 1753, aqui é onde está abrindo-se a porta, né, para o liberalismo teológico, junto com os outros autores que a gente vai ver, onde ele vai, então, como um professor de poesia, ele faz uma análise muito legal, por exemplo, daquilo que você vê várias vezes eu falando na escritura, dos quiasmos, da poesia bíblica, dessa ideia poética do hebraísmo. Ele tem uma estrutura que ele vai trazer luz sobre isso. Ele, como um professor de poesia, muitos desses homens, eles eram chamados como se fossem linguistas. Eles entendiam hebraico, grego, essa muito forte dentro desse período. Por quê? Porque o iluminismo, ele tem um retorno também às línguas originais. Eles vão reler, eles vão buscar aprender. Isso é muito forte dentro do período teológico. Mas, ao mesmo tempo, ele faz uma leitura exagerada das escrituras, tirando a literalidade das escrituras de alguns textos e tratando tudo como poesia. Ok? Existe poesia na escritura? Obviamente que existe. Gênesis, em sua estrutura literária, traz consigo argumentos poéticos? Sim. A gente viu o próprio Mário expondo para nós aqui o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como existe dentro da forma literária de Gênesis argumentos que demonstram esta poesia. A gente tem métrica que rima na nossa poesia, na poesia hebraica você tem outras coisas, paralelismos, quiasmos, que são formas de colocar o texto em uma estrutura bela, bonita. Há um problema em você ter um texto que tem uma estrutura bela e bonita? Não, de maneira nenhuma. Como é bom a gente olhar alguns salmos da Bíblia, a gente olhar livros da Bíblia
que organizam-se nessa expressão. Porém, nosso amigo aqui, feinho, né? O pessoal dessa época era feio mesmo, né? Difícil. Mas nosso amigo, então, começou a fazer uma interpretação equivocada, tratando aquilo como poesia e não literalidade. E inicia-se ali, por exemplo, com os primeiros livros da Bíblia, em Gênesis, tratando única e exclusivamente como um poema de pessoas do passado que, e a gente vai olhar agora o segundo nome aqui, que é Jones Astruc. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Não, mas eu vou para esse aqui primeiro. Eu quero falar do Johann, porque esse aqui tem uma conexão muito grande com o autor anterior. Qual que é a questão? Você vê aqui uma evolução de pensamento. O primeiro cara começa a analisar as escrituras como uma forma poética. É uma poesia. Bacana, que bonito. Logo em seguida, outro teólogo e orientalista tem a ver com as línguas orientais. Era muito comum que os teólogos, durante esse período, eles eram orientalistas, então eles eram considerados, por serem exegetas e serem professores das línguas orientais, eles eram considerados como as mais altas autoridades, ok? Porque a grande maioria das pessoas mal falava a sua língua nativa, e esses caras ensinavam hebraico, grego e outras línguas. Então, ele também participou desse período do iluminismo, e ele escreve um livro, assim como o nosso amigo anterior escreveu um livro sobre que parte dos textos bíblicos era poesia. Ele vai tratar o texto bíblico como, especialmente o Pentateuco e Gênesis, como um conceito de mito. Por quê? Existiam várias mitologias que estavam paralelos ao livro de Gênesis, vamos colocar assim. Quem teve na Quinta Teológica, a gente já falou sobre a cosmogonia babilônica, sobre a cosmogonia egípcia. O que é a cosmogonia? Como as coisas foram criadas. Cosmo, mundo, gonia, de Gênesis. Como as coisas vieram à existência. A pergunta de como as coisas vieram à existência não é a nossa hoje. Todo mundo perguntou isso. E várias nações fizeram o quê? Responderam sobre isso. E existe dentro do âmago histórico uma série de mitos, ok? Eu não tenho tempo para falar, você pode assistir depois a Quinta Teológica, eu falei de alguns deles lá. E este autor, ele vai então escrever um livro tratando parte da construção do livro de Gênesis como mito, como alguns dos outros mitos que existiam nas culturas babilônicas, egípcias, assírias e por aí afora. Então, você tem aqui o nosso amigo que começa a olhar as escrituras apenas como poesia e não como literalidade. Você tem o Johann aqui, também feio, né? Nossa, é difícil. Viu, amor? A gente vive num período melhor. A gente tem nosso amigo que começa a tratar o livro de Gênesis e outros livros como mito, e aí você vai ter uma série de autores que, professores de faculdade, por exemplo, Jones Astruc, esse aqui era um médico anatomista. Aliás, nós temos uma médica aqui entre nós, né, que está, né, no caminho, mas ele escreveu muitas coisas, por exemplo, sobre hoje as doenças venéreas, né, que a gente conhece, sobre, que a gente, né, enfim, sífilis, essas coisas aí. Ele foi um dos principais autores disso na época, mas ele também escreveu sobre religião. Dava aulas na faculdade de Paris e ele publicou, né, por incrível que pareça, de forma anônima, em 1753, um livro aonde ele vai fazer, e aqui é importante para nós, presta atenção nisso, aonde ele vai olhar para o Pentateuco, ok? Para o Pentateuco, e ele vai separar, quase o Pablo Marçal, como códigos de escritores que eram possivelmente ali que influenciaram a escrita de Gênesis. Ele vai tratar os javistas e os eloístas. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente isso, mas entenda isso. Você, dentro do Pentateuco, você vai ter formas com que as pessoas chamam Deus.
ok? Javé, Jiré, Elohim, enfim, vários nomes de Deus que a gente poderia traçar aqui. Então, ele vai observar a leitura do Pentateuco e ele vai ver como as pessoas em períodos específicos da mente dele chamavam Deus, ok? Então, ele vai descredibilizar a autoria de Moisés e dizer que como o nome de Deus vai aparecer de uma forma ou de outra dentro do texto bíblico, eram grupos de pessoas que reconheciam a Deus por aquele nome, por aquela forma. Então, como se os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, fossem uma colcha de retalho de pessoas ao longo do tempo. Isso é muito comum. Esse livro aqui, que eu adoro, crê nisso. Um dos principais livros de introdução à teologia do Antigo Testamento que a gente tem em língua portuguesa. Né? Eu até fiquei bravo quando eu li, porque, enfim, o autor defende essa questão e ele não fez, que é muito comum quando você tem num livro sério, o contraponto. Olha, existe um grupo de teólogos, de pensadores, que pensa assim, dessa forma, assim, tal, tal, disso, mas existe um outro, né, que por causa disso, por causa disso, por causa disso, ele não faz isso na parte autoral dele. Então aí a gente às vezes tem um dilema. Próximo homem é o Karl Rensch, que também nasceu na França. A França, meus irmãos, no século XVIII, é o berço da serpente, né? Em algumas coisas, desde o iluminismo, mas até algumas outras coisas. Mas ele vai então dar aula na Alemanha e ele vai ampliar isso. Presta atenção. Nosso amigo anterior, Struck, olha para o Pentateuco e ele vê códigos de nomes de Deus. Então, ele tira Moisés de lado como autor e ele começa a ver grupos de pessoas que relacionavam-se com Deus a partir de certos nomes. Esse homem, mais à frente, ele vai criar a teoria do código sacerdotal, ou seja, como se fosse um grupo de sacerdotes posterior, muito posterior, que editasse o Pentateuco para que a ênfase nos elementos do sacerdócio, como os sacrifícios, como o tabernáculo, como as leis levíticas, como todas essas coisas, como se isso fosse uma ênfase, então dá-se a entender, olha só, presta atenção, dá-se a entender que ao invés de Moisés, foi os livros do Pentateuco escritos ou redigidos ou ajustados por sacerdotes posteriores. E aí a gente tem o último dos moicanos. Esse de chapeuzinho tá mais bonito. Parece até o Adalto, né? Cadê o Adalto? É, só Adalto. É. Fugiu. Esse homem, o Julius Helsen, sei lá como é que fala esse nome dele, também alemão, ele vai extrair a teoria que nós chamamos de JEDP. J de javista, vou colocar aqui mais na frente, vocês vão entender. J de javista, E de eloísta, D de deuteronomista e P, que é priest em inglês, que é sacerdote, nosso no português. Então preste atenção nisso. Esta teoria vai estabelecer uma ideia que o Pentateuco não é um livro único e exclusivo de autoria de Moisés, mas que existe vários grupos de pessoas que participaram do desenvolvimento e da escrita do Pentateuco até se formar aquilo que nós temos em mãos hoje. Repito, isso é muito comum. Se você fizer um seminário ou um curso de religião que por vezes não tem uma ortodoxia séria, prudente, você vai aprender isso. Você vai ser induzido a isso. Que, por exemplo, os javistas que vieram, então, de Judá, do sul, vão compilar parte desses textos durante o período de 950 a 850 a.C. Quando Moisés escreveu? Moisés escreveu por volta do ano 1500, 1450. Ok? Quando Moisés chega até a terra prometida, ele não entra, obviamente. A ideia é que ali ele entrega ao povo
todos os 5 livros, o Pentateucos, penta de 5, teucos de vasos, de rolos. É como se Moisés estivesse dando a eles 5, a ideia eram vasos que ficavam dentro, rolos que ficavam dentro de vasos. Então eles receberam de Moisés isso. Esses autores não creem nessa possibilidade. Eles creem que o Pentateuco foi um mosaico tratado pelos javistas por volta do ano 950, os eloístas um pouco mais à frente, os deuteroministas que vão ser associados, por exemplo, na interpretação deles, com o rei Josias, quando há lá na reconstrução, da reorganização do templo, eles acham então os textos bíblicos. Então, a partir desse pensamento desses homens liberais, esses homens ali no período fizeram uma organização do texto bíblico, e a ideia sacerdotal vem pós-exílio. A gente tem um grande período de escrita pós-exílio. Esdras, nós temos Neemias, nós temos os profetas pós-exílicos. Esdras, especial, foi um líder da nação judaica que, sim, escreveu livros, ajustou, compilou ali alguns dos salmos. Algumas pessoas vão tratar alguma parte da literatura ali posterior como ele sendo alguém que está organizando isso e entregando isso ao povo. Mas esses autores liberais vão dizer, por exemplo, que parte do Pentateuco eram fragmentos de textos antigos que foram organizados nos livros por este grupo de pessoas. E aí você tem essa imagem aqui, acho que dá para ver bem. E a pergunta que fica, né, para algumas pessoas dentro da academia, será que o autor é Moisés ou é verdadeiramente um mosaico? A ideia ali, por exemplo, né, os javistas influenciaram alguns livros, a parte vermelha, os eloístas em verde, né, os sacerdotais. Esse slide aqui, eu tirei até dos meus slides do seminário. A ideia é que há, por exemplo, um redator final que vai ajustando os textos diante disso. A pergunta para nós é nisso que nós cremos sobre a autoria de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de nós aceitarmos isso? Porque às vezes as pessoas nos apresentam essa realidade e a gente, né, com todo o respeito, estou falando, a gente não faz uma crítica. A gente não se pergunta, será que tem algum erro nessa realidade? Porque para nós, por exemplo, cara, aceitar que um grupo de pessoas escreveu parece até sério. Não é verdade? Você fala, pô, cara, como é que Moisés escreveu tudo isso? Tantas coisas. Mas vamos pensar em alguns problemas. Primeiro problema, que é um problema linguístico. Aqui a gente tem um anacronismo filológico. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que se esses homens, presta atenção, escreveram parte do Pentateuco lá no ano 500, 600, 700 e até 900 depois de Cristo, ou seja, 600 anos depois de Moisés, existem termos que no período desses caras não eram mais utilizados. Existe parte de cultura, de forma de vida, de condições que não existia mais no período deles. E o que é um anacronismo? É tipo você dizer assim que, vou fazer uma brincadeira aqui, Paulo era cruzeirense. É um anacronismo, não existia o Cruzeiro no período de Paulo, mas já existia o Corinthians, né? Paulo escreveu Corinthians, porque Deus é fiel, Deus é fiel, entendeu? Ah, viu como eu convenci vocês? Rapidinho, eu sou um liberal. Não, brincadeira. Mas o que é esse anacronismo? É você tentar trazer de uma realidade passada que eles lidem com elementos no futuro sem que eles conheçam. Não tinham como eles lidar e conhecer alguns desses elementos. Segundo ponto, historicamente, as fontes apresentam um anacronismo profundo, pressupõem o tempo. O que a gente quer dizer com isso?
Se nós pensássemos na fonte sacerdotal como pessoas, por exemplo, que viviam no período no Templo de Jerusalém, que conheciam o templo, por que eles não vão lidar com essas coisas que eram tão fortes para eles? E lá no texto só vai falar do tabernáculo, nem se pressupunha, por exemplo, o templo ou alguns elementos futuros. Se um cara que está escrevendo na frente agora sobre uma coisa lá do passado, muito provavelmente ele interpretaria algumas coisas do passado com a sua ótica do futuro. Ele traria elementos do seu futuro onde ele vive para lidar com o passado que ele está escrevendo. E você não encontra, por exemplo, isso no Pentateuco. Você entende? Não encontra essa realidade de autores futuros escrevendo isso. Terceiro ponto, há um problema da literatura. Não há razões para separar essas fontes, pois formam unidades perfeitas de narrativa, obedecendo a todos os critérios de identificação, de coesão, coerência, quanto à unidade narrativa. Vamos fazer uma imagem aqui. Deixa eu voltar. Vou pegar essa imagem aqui. Imagina o livro de Gênesis, não escrito por Moisés, escrito por um grupo de pessoas, por 10, 15, 20 pessoas, que não tinham redes sociais, que não tinham internet, que não tinham acesso uns aos outros. Imagina que o Mário foi o autor de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E ele parou na metade. E agora o Lucas tem que continuar. E depois o Wesley tem que continuar. Dentro dessa narrativa, nós temos muita dificuldade de quê? De conectar uma obra literária a vários autores distintos. Por quê? Porque o livro de Gênesis, por exemplo, tem uma coerência na sua narrativa. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, tem uma sequência de fatos. Assim como o livro de Êxodo, de Números. O autor que está escrevendo, por exemplo, esses 5 livros, a qual nós cremos que é Moisés, na mente de Moisés, presta atenção que isso é importante, há uma conexão entre os 5 livros. Quando você termina Gênesis, já há uma porta aberta para Êxodo. Quando você termina os outros livros, há uma conexão com o outro. Ou seja, pessoas que lidam com a área da linguística, eles conseguem atestar naturalmente que esses livros traz consigo a prerrogativa que há uma mente por detrás delas. Ok? E você dizer que são várias pessoas que compilaram esse livro, você tem um problema nessa identificação, você perde um pouco dessa coerência, dessa sequência lógica. E por fim, última parte, mas não menos importante, a mais importante. Quando não nós, né? Quando aqueles que nós estamos aqui entendendo, os liberais, descredibilizam, por exemplo, a autoria mosaica do Pentateuco, há um problema teológico fundamental. Por quê? Porque vários autores, por exemplo, tanto do Antigo Testamento como posteriormente no Novo Testamento, dizem e atestam que foi Moisés que escreveu. Então, se esses homens aqui do passado, lá do século XVII, século XVIII, perdão, só no século XVIII começou a pensar-se sobre isso, que Moisés não era o autor. Até o ano 1799, todo mundo pensava, todo mundo cria diante disso, e de repente, um cara lá na França, ele começa a pensar, olha, eu acho que aqui foi escrito pelos sacerdotes, essa outra parte aqui foi escrito pelos deuteronomistas, essa outra parte aqui foi escrito por alguém que falava mais o nome de Deus dessa forma. Será que esses homens têm mais credibilidade, por exemplo, do que o texto de Josué, que cita instruções ligadas à lei de Moisés? O texto de 1 Reis, que Davi instrui Salomão a seguir as ordens escritas na lei de Moisés. 2 Reis, o rei Amazias cumpre um mandamento, e ele diz isso, escrito no livro da lei de Moisés. Esdras
os sacerdotes são organizados conforme o que está escrito no livro de Moisés. Neemias, o povo faz a leitura pública do livro de Moisés. Daniel, o profeta, reconhece a maldição derramada escrito na lei de Moisés. Malaquias, praticamente o último profeta do Antigo Testamento, ordena que lembrem da lei de Moisés. Aqui a gente tem um ponto teológico, ok? Homens da academia, munidos de uma intelectualidade, trazem uma realidade de que Moisés não foi o autor desses livros. Mas Josué, autor de Reis, Esdras, Neemias, Daniel, Malaquias, sempre quando olha para os livros fala, foi Moisés que escreveu. Foi Moisés que escreveu. Livro de Moisés, lei de Moisés, Moisés. Nós faríamos desses homens, por exemplo, mentirosos ou ignorantes, ou ingênuos. Como se eles tivessem também sido enganados na história. Você está entendendo? É como se esses homens, sob pessoas que Deus levantou, inspirou e colocou-os como ferramenta para trazer até nós as Escrituras, como se esses homens tivessem sido enganados. Mais do que isso, a gente faria também de Jesus um mentiroso. Descredibilizaria, por exemplo, a onisciência de Jesus. Fere a autoridade de Cristo, porque Cristo em várias vezes atribuiu o Pentateuco a Moisés. E aqui eu coloquei alguns textos para nós, Marcos 12, 26. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés. No relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus está afirmando categoricamente que quem escreveu foi Moisés. João 5:46, quando Jesus está numa discussão com os fariseus, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E a gente tem outros textos aqui que corroboram por isso, João 7,19. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Para a gente encerrar, sobre a autoria do Pentateuco de Moisés. A fórmula é muito simples para nós. Nem todos aqui estavam no começo, mas eu vou repetir algo breve. Muitos de vocês, em um momento ou outro da vida de vocês, vão se deparar com pessoas que não creem que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Hoje nós estamos num panorama de Gênesis. E a autoria é parte do panorama. A academia e pessoas, por vezes, com uma propensa sabedoria, vai tentar argumentar que isso é mito, foi um compilado de coisas escritas ao longo do tempo. Mas o que o nosso Senhor Jesus falou sobre esses livros? O que ele falou? Ele nos disse que foi Moisés o autor, de forma integral. Talvez nós temos lá o finalzinho de Deuteronômio, quando apresenta a morte de Moisés, que muito provavelmente Josué registrou ali, diante disso. Mas existe uma obra divina. E é muito interessante pensar nisso. Por quê? Nós cremos no Espírito Santo capacitando de forma milagrosa o texto bíblico? Cremos. Cremos que Deus inspirou. Então há uma obra sobrenatural na escrita desses livros. E com todo respeito, você crê que dezenas ou centenas de outros escritores, ao longo de séculos e tempos, conseguiram construir essa narrativa perfeita? Só um milagre também para acontecer isso. Só um milagre. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Ajuda-nos, Senhor, a crer na Tua palavra, nós termos consciência de que o Senhor não erra, de que o Senhor não falha e de que homem nenhum, teologia nenhum, pode tirar da Sua palavra a verdade e a profundidade que ela tem. Nos ajuda, Senhor, a crer com o nosso coração, confessar com a nossa boca e termos ciência e certeza de que o Senhor não nos deixou no escuro, que o Senhor preservou a Sua palavra, o Senhor inspirou homens e que nós podemos confiar na Tua palavra como a nossa única fonte de fé para a salvação.
Nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.